Fala galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História Escolar 01. Espero que estejam bem, e saudáveis, estudando e tranquilos. E a gente vai dar prosseguimento falando das revoluções liberais do século XIX, né? Na aula passada a gente falou sobre o Congresso de Viena e a Santa Aliança, né? A gente estava falando sobre isso, sobre os desdobramentos do que aconteceu na Europa pós-guerra napoleônicas e pós-revolução francesa. A gente vai falar um pouco agora sobre as revoluções liberais do século XIX. A gente viu que, quando a gente falou da Santa Aliança, né? A gente viu que tinha um movimento de tentar combater as paradas liberais, combater o pensamento liberal, combater as revoluções, né? Impedir as revoluções futuras de acontecerem. Só que a gente vai ver que isso não deu certo, né? Não, esse movimento não conseguiu ser bem sucedido. O que houveram foram várias revoluções liberais durante o século XIX. A gente vai falar sobre algumas nessa aula de hoje e em outras na aula nas próximas aulas, beleza? Então, espero que estejam bem, estejam tranquilos e vamos começar. Só compartilhar a tela aqui. Pronto. Bom, dá-se o nome de revoluções liberais ao conjunto de revoluções europeias com ideias liberais e nacionalistas ocorridas entre 1920 e 48, né? O contexto histórico da primeira metade do século XIX apresenta a expansão dos ideais liberais pelos napoleônicos, né? A tentativa do Congresso de Viena e da Santa Aliança de impedir esse avanço e de forma a restaurar o absolutismo. Só que além do liberalismo, também cresceu a ideologia do nacionalismo. O princípio das nacionalidades defendia o direito de povos com semelhantes características de habitarem o mesmo território, formando um Estado nacional. Porque o que acontecia antes, né? Usando um exemplo da França antes da Revolução, né? O rei, a figura do rei era o Estado da França, o rei era a França, certo? A identidade da França como um país, como um reino, estava diretamente ligada à figura do rei, à figura da família real, né? O que vem agora, com o princípio das nacionalidades, é que os povos, o povo que formava o Estado, né? Um povo, todo mundo que morava que morava, sei lá, na Alemanha era alemão, todo mundo que morava no reino da Itália tinha características parecidas, era reino da Itália, certo? E esse nacionalismo vai crescer bastante durante o século XIX, né? Durante as revoluções liberais, porque quando você tira o rei desse poder, né? Quando você tira o rei desse absolutismo e tal, você precisa criar uma nova ideia de Estado, uma nova ideia de, tipo, por que a gente é um país? Por que a gente é todo junto? Por que a gente deveria estar junto, né? Antes a figura do rei que aglutinava todo mundo. Todo mundo que mora aqui é meu súdito e eu sou o rei, e eu sou o Estado, eu sou tudo. Agora o Estado, né, vai ser o povo, vai ser a chamada, entre aspas, coletividade, vai ser todos os povos, né, e, que vivem na região. E esse conceito, obviamente, ele vai ter também suas problemáticas, né, porque você vai ter que definir quem é que é o povo, quem é que pode ser incluído e quem não pode ser incluído, sabe? Quem é que entra, quem é que sai. Isso vai ser umas paradas mais discutidas na época, né? E até hoje, se a gente pensar bem, né? Do nacionalismo, né? Só que isso vai começar justamente aqui, com a Revolução Liberal do século XIX. E quais foram as chamadas causas gerais da Revolução, para falar de maneira geral? Bom, tem os fatores ideológicos, né, como a gente já viu, o liberalismo e o nacionalismo, que a gente já viu o liberalismo em relação aos preceitos da Revolução Francesa, das revoluções liberais, né, de fraternidade, igualdade, liberdade para todos, e a questão do nacionalismo, né, de ter reinos independentes liberados pelas pessoas do reino, não por outra, não por causa do rei, não por causa de figuras nobres, né. Então, em termos de fatores ideológicos, essas duas ideias são muito importantes para entender as revoluções liberais do século XIX, o liberalismo e o nacionalismo. Em relação a fatores políticos, a resistência é muito grande ao absolutismo, né? Que tanto nos países que diretamente tiveram revoluções, né, como a França, por exemplo, que teve a Revolução Francesa, quanto em outros países que suas monarquias foram derrubadas na época do Napoleão e que sofreram influência pesada dos ideais liberais, dos ideais da revolução. E os reis e esses povos sofreram essas influências e começaram a rechaçar de uma maneira muito forte e contundente o absolutismo, certo? Beleza? E em relação a fatores econômicos, também tem as crises provocadas por problemas climáticos, né? Principalmente em 30 e 48, que gerou aumento dos preços dos produtos. A gente lembra que na época da Revolução Francesa também tinha uma crise bastante grande provocada
por problemas climáticos, né? Tipo, de não conseguirem plantar direito as coisas, de não ter comida suficiente para todos. E sem isso, com as condições de vida péssimas, a insatisfação vai crescer bastante e vão querer, mais pessoas vão querer que as coisas sejam de formas diferentes, né? Vão querer mudar as coisas, mudar a estrutura do país de uma forma geral, beleza? Em relação aos fatores sociais, a desigualdade e a exclusão social geradas pelos governos absolutistas, aliados à miséria e à fome causadas pela crise econômica, certo? Porque lembram, em governos absolutistas, tem toda aquela questão dos impostos focados para os reis, em detrimento das camadas populares, né? Tem a parada dos reis terem vários direitos, poderem basicamente mandar os súditos trabalharem para eles, e não para melhorar a vida dos súditos, né? Todos esses direitos, certo? E tudo isso gerava uma insatisfação social muito grande no povo, nos povos, né? E além da miséria e da fome causadas pela crise econômica. Ou seja, todos esses fatores eles vão fomentar as revoluções liberais do século XIX, né? Então, só para vocês entenderem, na próxima palestra a gente falar um pouquinho sobre as revoluções liberais, né? Tá aqui o mapa, né? Só um mapa da Europa no século XIX, né? 1915. E é um mapa que está em alemão, né? Tipo, para vocês entenderem um pouquinho, né? Os itens da Espanha, da França, certo? Ou seja, esses vão querer ser independentes, eles vão querer pautar as entidades a partir do nacional e não mais na figura do rei, certo? E uma coisa para vocês entenderem é justamente que após Napoleão, com o Congresso de Viena, basicamente foi tentado o restabelecimento do absolutismo em várias áreas, né? Várias áreas tiveram os monarcas voltando, tiveram as coisas sendo restabelecidas, só que isso não vai durar muito tempo. A gente vai ver no próximo vídeo começar a ver algumas das revoltas e como elas se deram, beleza? Então é isso. Espero que vocês estejam entendendo e até a próxima aula.